Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais um programa do Alô Saúde. Eu, Fabiana Leite, iremos trazer para vocês aqui várias informações. Tá? Estamos com vários convidados aqui hoje. Dr. Alsueres, Dr. Neuzinho Faleiro, que é o oftalmologista. Vamos trazer várias dicas para vocês, tirar várias dúvidas e passar muitas informações. Já já a gente volta. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar, pra não deixar essa gripe se espalhar, viu? Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar, pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. É isso aí. Cuide bem de você e ensine a sua turminha a se cuidar também. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Saúde. Governo de Goiás. Coronavírus. O que os goianos precisam saber e fazer? O novo coronavírus causa uma doença chamada Covid-19, igual a uma gripe. Na maioria dos casos, é uma doença leve a moderada. Os sintomas mais comuns são febre e tosse seca e, nos casos mais graves, dificuldade para respirar. Esses devem procurar uma unidade de saúde. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia ou use álcool gel 70. Cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar, com o braço ou um lenço de papel e evite cumprimentar com beijos e aperto de mãos. Baixe o aplicativo Coronavírus SUS no seu celular e faça uma autoavaliação antes de procurar um serviço de saúde. O governo de Goiás está monitorando todo o estado, preparado para identificar e atender casos suspeitos, seguindo protocolos internacionais de segurança. Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Goiás. Estamos aqui de volta. Você que está aí nos acompanhando, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer estar aqui com vocês, trazendo essas informações que eu acho relevante para todos vocês. Doutor Neuzinho, a minha dúvida, e eu acho que é da maioria da população, né, que a gente vem acompanhando aí, muitas pessoas falam que a contaminação do Covid ela se dá também através do contato com os olhos, né? O senhor poderia estar explicando para a gente? E seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Sim, Fabiana, muito obrigado aí pelo convite. Boa noite aqui ao meu colega aqui, o doutor Alsueres. É um prazer, doutor. Tiver quanto tempo, hein? E agradecer o convite aí pela participação. Bem, a conjuntiva dos olhos é essa parte que fica ao lado da bola preta que o pessoal fala. Bola preta, na realidade, é a córnea. Na realidade, o que dá cor ao olho é a íris, que está lá dentro do olho, está dentro do olho. E essa parte que chega até essa bola preta no linguajar popular é a conjuntiva. E ela é um meio de acesso a esse vírus. Então, devemos evitar de colocar as mãos nos olhos, porque se a mão estiver contaminada, pode dar aí uma conjuntivite. E dessa conjuntivite, ela pode evoluir, o vírus pega a corrente sanguínea
e vai trazer os transtornos causados pelos sintomas que todos nós já sabemos que são, primeiro, febre, tosse, calafrios, dor no corpo, diarreia, são vários sintomas que tem bastante a divulgação aí e que assim caracteriza o diagnóstico de Covid. Então, eu digo, como médico, nós devemos errar por excesso e não por omissão. O doutor errou, pensou que era Covid, que coisa boa. Ele pediu uma tomografia, ele pediu um exame de sangue, ele pediu um exame para detectar o vírus. Foi muito bom. Agora, se o médico fala, não, você vai para casa, você vai tomar dipirona. Se piorar, você vem. Aí é um crime. Para mim, isso não poderia existir na medicina. Nem todos os médicos fazem isso. Nem todos. Tenho 2 filhos que trabalham na rede pública. Um é intensivista no hospital no Hugo, e outra na Santa Mônica. Então, diagnóstico de Covid, eles vão em frente. Primeira coisa, tomografia. Não deu em nada? O exame de sangue. Não deu em nada? Graças a Deus. Aí faz o outro. Um detalhe, que demora muito o resultado. Se demorar, tem lugar que demora, quantos dias demora no seu laboratório para sair um resultado? Se for o teste rápido é 24 horas, 24. Né? Até 24 horas, e for o PCR é 3 dias. Até 3 dias. Pode ser que saia no antes. seu caso está sendo rápido. Eu fui na Unimed, eu sou cooperado há vários anos, 10 dias. O dependente da Unimed tem que esperar 10 dias. 10 dias já morreu. Já passou já do período morrendo, praticamente, né? Então, é onde eu falo, tem que tratar com os medicamentos que estão ventilados aí. Estamos tratando, eles tratam. Fazem o tratamento, não é só com dipirona. Dipirona ele vai morrer mesmo. Então, a gente, como médico, doutor Alcério pode me ajudar aí, a gente que fez uma medicina com ideal, jamais vão pedir um paciente para ir embora tomando dipirona. Eu concordo, doutor. Atendo bastante pacientes com sintomas de Covid. E concordo com você que a gente não deve mandar um paciente que tenha sintomas de Covid simplesmente para casa e aguardar o andar da doença. Porque o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, a instituição de cuidados para um paciente com Covid na fase inicial da doença, ela muda o prognóstico final dessa doença. E outra coisa importante é o seguinte, o paciente que está com diagnóstico de Covid, ele é um potencial transmissor. Então ele deve ser orientado, ele deve ser tratado na medida, existe hoje em vários protocolos que estão ainda sendo estudados, que são muito polêmicos. Agora parece que tiraram a polêmica da hidroxicloroquina. Ontem, dia 17, aliás, saiu um protocolo já de estudos nos Estados Unidos e em outros países, tirando totalmente do uso da hidroxicloroquina na profilaxia e no tratamento. Dia 17 agora saiu um consenso, praticamente a nível mundial, falando que a hidroxicloroquina não mudou o prognóstico final e nem alterou o curso da doença. Quer dizer, então ela não deve ser usada além de ter tido efeitos colaterais em 40% dos pacientes, 43% dos pacientes. Então, está mudando isso aí, nós temos uma série de incertezas, e a certeza maior de que a gente não deve abandonar o paciente ou deixar o paciente simplesmente à mercê da sorte. Muitos pacientes depois não têm nem condições de vir. Tem pacientes que você pede o exame demora e ele fica dependente. Meus pacientes eu oriento que não espere o resultado dos exames. Independente do resultado, retorne para mim ao menor sinal, vou te acompanhar diariamente se for necessário. Todos têm meu WhatsApp, me passam resultados da tomografia, do PCR do Covid, que é o teste do nariz, o SWAB, e a confirmação sorológica. E a tomografia. Então, todos os meus pacientes me encontram em qualquer horário pelo WhatsApp. Tá? Eu concordo com você. A gente tem que na realidade, eu tenho a seguinte concepção. O médico tem que fazer alguma coisa para esse paciente.
Nós temos que honrar daquele título que nós temos como médico e honrar, não deixar o paciente, você vai para casa, se piorar, ele vai piorar mesmo. Então, você está sacrificando esse paciente à morte. Então, como é uma doença que praticamente ninguém sabe qual que está certo, ninguém sabe. E eu tenho como provas de 34 anos de profissão, e eu acompanho o paciente que faz uso dessa hidroxicloroquina diário, o ano inteiro. São pacientes, você deve ter, tem pacientes também, portadores de doenças sistêmicas. Doenças reumáticas. Isso, doenças reumáticas, lúpus, artrite reumatoide, tudo isso a gente encontra. E nesses pacientes não teve efeito colateral. E por que agora que tem esse problema, que ninguém sabe quem está certo, na realidade quem está certo, vem esses efeitos colaterais. Correto. Se for colocar em evidência efeitos colaterais, até mesmo de uma dipirona, você não toma dipirona, porque ela pode dar até atrofia de medula. Com certeza. Então, eu costumo falar, doutor, só te interrompendo, que se a gente for ler bula de medicamento, a gente não toma, né? Na realidade, é isso aí. Por exemplo, os efeitos exemplo, colaterais são muito maiores do que o os próprio benefícios do medicamento, né? Eu prescrevo colírio que chama-se glaucotrate. Não só o glaucotrate, os medicamentos usados para o glaucoma. O glaucoma, para quem não sabe, caracteriza-se pela pressão alta nos olhos. E uma crise de glaucoma agudo, de uma noite para o dia, a pessoa perde a visão. Então, se você for olhar a bula desse colírio, é melhor eu morrer do que eu vou morrer. É melhor eu ficar cego. Pelo menos ficando cego eu estou vivendo. E, na realidade, já teve pessoas, em Curitiba tem um caso descrito, que uma pessoa faleceu com o uso de um colírio. Mas colírio mata, ele pode matar. Quando eu prescrevo colírio, esse colírio aqui você não pode vender, não pode emprestar e não pode dar. Pica uma gotinha aqui nos meus olhos. Não tem isso não. O doutor Nelson falou que você pode morrer. É assim que eu trato. Então é isso aí. O glaucoma, ele perde a visão. E se for tratado a tempo, ele recupera. Então, aquilo que a gente está falando, toda e qualquer doença que for diagnosticada, vamos supor que não seja diagnosticado. Você está com a suspeita, seria uma suspeita no caso do Covid. Então, você já entra com medicamento. Eu não sei se você concorda comigo. Eu concordo. A gente ainda está com uma terapêutica ainda muito restrita a hipóteses. Por exemplo, a ivermectina, qual o momento de entrar com corticoide, qual o momento de entrar com a clexane, né, com a heparina, com a enoxaparina. Anticoagulante. Sim. E o problema todo é esse, que você não tem. Se você perder o contato com o paciente, em 12, 24 horas, muitas vezes ele evolui para a fase 2, que é o momento de você entrar com o anticoagulante, com o clexane, que é o momento de você entrar, às vezes, com o corticoide, dexametasona, que a gente tem usado, e com o antibiótico. Se você deixar passar aí 2, 3 dias para rever esse paciente, você perdeu o time. Você perdeu o melhor momento de começar o tratamento para esse paciente. Eu concordo com você, doutor. Eu acho que um dos problemas que está tendo muito também, as pessoas estão sendo muito orientadas a não procurar o hospital, não procurar o médico. Né? Se você for no hospital, você vai pegar Covid. Eu acho que isso tem que ser muito bem explicado. Por quê? Se a pessoa deixa de procurar, igual você falou, deixa de procurar e espera os sintomas agravarem, já vai chegar com o pulmão todo comprometido, o prognóstico dessa doença já não vai ser legal. É o que está acontecendo aí na rede pública. As pessoas não estão procurando o postinho, o famoso linguajar, né? O postinho. PSF, né? Minha filha trabalha no postinho, o povo não tem medo. Aquelas gestantes não estão fazendo pré-natal, aquele diabético não está fazendo o seu tratamento regular, e o hipertenso, então vamos ter muitos problemas em consequência dessa omissão. Esse medo criado pela imprensa. Então, as pessoas têm que tratar. É claro que tem que ter os cuidados, os cuidados, com máscara, usar o álcool em gel. Não levar uma criança de acompanhante. A minha filha foi uma criança que ela está fazendo aqui. Não, veio com... Não, senhora, por que você está fazendo aqui? Esse menino não podia ter vindo aqui, não. Tem que ir embora. E não possível fazer o quê? Então, não pode. Então, as pessoas devem procurar o tratamento com todo critério e acabar com esse medo,
como fala, que a imprensa está fazendo as pessoas, esse terror. É o verdadeiro terror que chama isso aí, que a imprensa está pregando. Concordo com o senhor. Até falando, né, nós estamos aqui sem máscara, nós três, mas a gente está seguindo aí o distanciamento, né, que é preconizado. Doutor, uma dúvida. Muitas pessoas que fazem uso de óculos, existe a possibilidade, por exemplo, tirou o óculos, igual aquele óculos está em cima da mesa ali. Se ele tiver contato com esse óculos, há a possibilidade dele ser contaminado? Tem algumas pessoas perguntando sobre isso. Claro, se a pessoa estiver contaminada, pode transmitir a contaminação à própria mesa. Eu fui na churrascaria lá em Diara, onde eu como, no almoço, inclusive amanhã tem que ir lá. Um senhor foi lá e colocou a máscara em cima da mesa. Então as pessoas não têm noção, eles não têm noção o que pode causar. Eu reclamei para a atendente, falei, olha aí, pessoal, o senhor está colocando a máscara em cima da mesa. Se essa máscara estiver contaminada, vai transmitir a contaminação. Aí vai cair por terra todo o uso da máscara e não adianta. Sim, inclusive nessa questão do uso da máscara, muitas vezes a gente vê a pessoa manipular essa máscara de forma inadequada, deixar em locais inadequados, e na hora de tirar a máscara, ela pega na máscara, ao invés de pegar na alça da máscara e tirar, ela pega na máscara e muitas vezes encosta essa máscara nos olhos. E é um risco enorme de contaminação. Pode criar aí, a princípio, o sintoma principal vai ser uma conjuntivite. Uma conjuntivite sem pus, no linguajar popular, é remela. Eu gosto de falar bem o que o povo entende. Remela. Doutor, estou tendo remela todo dia. Como fala? Caracterizando uma infecção. Nesse caso aí é uma bactéria. Mas no caso de uma conjuntivite viral, ela não dá secreção, que eu queria falar, secreção. Então seria com irritação, com dor nos olhos, fotofobia. Foto é luz, fobia é medo. Aversão à luz. A pessoa fica com dificuldade numa luz dessa, ela tem dificuldade quando tem algum problema, principalmente uma conjuntivite. Então é um agente, o olho é um agente que vai permitir a entrada do vírus. E a primeira característica é a conjuntivite. Entendi. Sem pus. Tanto o senhor sem remela, né? Sem remela. Tanto o senhor quanto o doutor Alsueri, vocês podem só revisar para a gente aí quais são os sintomas, né, que normalmente a gente está tendo aí com o Covid, o que mais chega no consultório de vocês? Só para a gente repassar isso aí para os nossos telespectadores aqui. Sim, eu vou passar para o doutor Alsueri, que muita gente está estranhando, mas essa Fabiana, esse Leno, convidar o doutor Nelzinho para falar sobre o Covid. Ele é oftalmologista. Muito bem lembrado. O descobridor do Covid foi um oftalmologista. Foi um oftalmologista. Custou caro, porque pagou com a morte. Ele morreu de Covid. A imprensa, os poucos jornalistas que quiseram divulgar o trabalho dele, foram obrigados pelo governo chinês, em Wuhan, obrigados a retratar. Você vê o que acontece a imprensa. A imprensa, a princípio, acreditaram no médico. Depois veio o governo, isso aí não pode. Como foi o caso do estado de alerta, que foi declarado em 6 de fevereiro, foi declarado, mas não podia divulgar por causa do carnaval no Brasil. Eu gostaria que o doutor Alsueri tenha mais autoridade e autonomia para dizer sobre isso aí. Doutor Alsueri Mariano. Doutor, o que eu tenho recebido mais no consultório, que a gente tem visto mais como sintoma, é febre, pode ser baixa ou alta. Tá? Muitas vezes o paciente tem temperatura de 37, 37,1, raros picos febris. Muitas vezes o próprio paciente não detecta a febre. Um mal-estar, às vezes perda de apetite, dores no corpo, às vezes. Coriza, são raros, mas alguns têm coriza, né? Escorrimentozinho nasal. Perda do olfato, perda do paladar, perda do apetite e a falta de ar. A falta de ar, ela pode ser um sintoma tardio. O que está se percebendo hoje é que o vírus ele invade primeiro o pulmão, muitas vezes ele entrou pela mucosa nasal ou da oftálmica ou pela boca, ele invade muitas vezes
Depois que ele já está no pulmão, por isso que a tomografia, como disse com muita propriedade o doutor Nelzinho, a tomografia passa a ser um exame muito importante na triagem de pacientes com falta de ar e com um quadro respiratório, porque ela dá imagens muito características na COVID. Hoje já tem padrões de imagem que a gente classifica como COVID o paciente pela tomografia. Então, a tomografia muitas vezes sai antes dos exames. Isso é importante. Isso, só um adendo aí, que o doutor está dizendo. Essa tomografia ela vai dar uma tranquilidade para nós médicos. Com certeza. Se não tem invasão do pulmão, opa, está começando. Então, nós ainda temos tempo de entrar com os medicamentos. Agora, se já tem invasão do pulmão, aí nós temos que entrar com antibiótico imediato. Com certeza, com certeza. Então, a tomografia ela nos dá esse parâmetro. É o momento de entrar, muitas vezes ela vai nos dar um parâmetro que é o momento de internar esse paciente, de entrar com oxigênio, fazer um suporte de oxigênio para esse paciente, entrar com anticoagulante, porque o problema da doença é esse. Ela tem um fator inflamatório, um fator de tromboembólise pulmonar, além de uma pneumonia alveolar, ela dá uma pneumonia intersticial e um tromboembolismo pulmonar. Então, ela tem várias maneiras de atingir o paciente sem que ele tenha muita tosse e secreção no pulmão. Então, muitas vezes, o problema da falta de ar está na vascularização, nas trocas ali, porque o interstício do pulmão do paciente está muito, muito alargado, está muito inflamado. O alvéolo, muitas vezes, foi lesado também, é lesado. E os vasos sanguíneos que irrigam o pulmão também são lesados. Então, ela é uma doença multifatorial em termos de causar a patogenia dela a nível pulmonar. Então, ela é uma doença grave e a gente tem realmente que ter esses critérios de qual o momento que nós devemos estabelecer imediatamente uma terapia para esse paciente. E quando acontece isso, já esse acometimento total no pulmão, assim, já requer uma intubação, o paciente já tem que ir para a UTI, ou ainda é passivo de medicamento em casa, ou esse paciente já requer uma observação maior dentro de um hospital? O protocolo que nós estamos hoje seguindo, eu acho que é quase universal, é o paciente com pouca falta de ar, paciente que ainda não está necessitando, com saturação acima de 93 pelo oxímetro, mas muita gente não tem oxímetro, muita gente vai perceber a falta de ar, muitas vezes a saturação dele está em 89, 87, ele não tinha percebido a falta de ar. Então é bom ir até uma unidade de saúde, conforme o doutor falou, ver a oximetria de dedo, de pulso, né? E ver, se tiver uma saturação acima de 93, normalmente nós observamos esse paciente em casa, eu passo exercício respiratório, passamos muitas vezes anticoagulante quando já há necessidade para tomar em casa, corticoide e antibióticos. Tá? O paciente piorou nas próximas 12 horas, 24 horas, ele retorna imediatamente e se ele precisar de suporte de oxigênio, a gente passa para oferecer oxigênio para ele. Pode ser oxigênio sob catéter ou sobre máscara de alto fluxo. A maioria dos pacientes hoje, doutor, nós não estamos intubando, só quando o paciente passa por um nível de gravidade muito grande, que a perfusão pulmonar está muito ruim, o paciente não satura o oxigênio, aí a gente está passando para intubar esse paciente. Mas antes disso, a gente está fazendo VNI, né, nós temos o equipamento de VNI e também fazemos a proteção para que não haja a emissão de partículas para o ar, sabe? Aquela proteção de leito. Nós temos isso no hospital e usamos isso. Estamos fazendo VNI para a maioria. Não queremos que o paciente evolua. Né? Isso é uma inovação, mas quase todos os locais estão fazendo. A intubação precoce, como foi previsto, e a China louca para vender, eu acho, equipamentos de ventilação mecânica e etc., intubava um paciente com 90, com 91, nós não fazemos isso, nós estamos observando esse paciente, tratando, e a grande maioria está melhorando em 72 horas. Outra coisa importante, tem pacientes que após 72 horas têm alta e recaem em casa. Então ele deu uma melhorada, deu um pico de melhora, vai para casa sem que a gente estabeleça uma meta para isso. Então o paciente tem que estar melhor, ele tem que estar confortavelmente respirando e ele tem que ter acesso rápido para voltar para o serviço. Muitos pacientes, nós vimos alguns casos que o paciente teve alta, piorou
em casa, voltou, teve que ser entubado rapidamente e morreu. Tá? Então a gente está tendo esses critérios, essas cautelas, a intubação já não é mais tão precoce e estamos usando o EPI e tudo mais para evitar que a gente tenha que intubar o paciente para fazer uma ventilação fechada para ele, para não contaminar a equipe. A gente está fazendo VNI. Tá? Ótimo, que bom. Eu vou chamar os intervalos aqui rapidinho, porque nós estamos cheios de perguntas aqui para vocês dois e a gente já responde já já. Coronavírus. O que os goianos precisam saber e fazer. O novo coronavírus causa uma doença chamada Covid-19, igual a uma gripe. Na maioria dos casos, é uma doença leve a moderada. Os sintomas mais comuns são febre e tosse seca e, nos casos mais graves, dificuldade para respirar. Esses devem procurar uma unidade de saúde. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia ou use álcool gel 70. Cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar, com o braço ou um lenço de papel e evite cumprimentar com beijos e aperto de mãos. Baixe o aplicativo Coronavírus SUS no seu celular e faça uma autoavaliação antes de procurar um serviço de saúde. O governo de Goiás está monitorando todo o estado, preparado para identificar e atender casos suspeitos, seguindo protocolos internacionais de segurança. Secretaria de Estado da Saúde. Governo de Goiás. Estamos aqui de volta e agora eu vou repassar algumas perguntas que as pessoas estão fazendo aqui. O João Rodrigues, a pergunta dele é: quem tem diabetes e pressão alta, se pegar o coronavírus, quais são os cuidados? Boa noite, João. Prazer, João. João, o problema é que esses são pacientes de altos riscos. São de altos riscos. Eu mesmo perdi o sogro do meu filho, que é um dos melhores amigos que eu tive, diabético e hipertenso. Fez toda a medicação, porém não respondia. Antibiótico, não respondia até certo ponto, melhorava, e depois com a tomografia melhora, foi até que foi embora. Então temos que torcer para não acontecer isso aí, viu, João? Vamos parar de ficar saracoteando aí. Josias está mandando um abraço aqui para todos. Tem uma outra pergunta aqui também. Se o uso da ivermectina ela é eficaz no tratamento do Covid? Foi até um assunto abordado no nosso programa passado, né? Mas sim, na realidade, aquilo que a gente já abordou aqui no início é uma doença nova que a gente não sabe o que vai fazer. Se tem uma luz que diz que vai servir e não vai ter problema com o paciente, eu usei a ivermectina de 15 em 15 dias, obedecendo a ordem dos meus filhos, e agora eu vou tomar um comprimido por semana. Então, eu sou o cobaia. Né? Ótimo. Eu concordo com o Dr. Leozinho, como eu falei na outra entrevista que nós tivemos. Eu também tomei ivermectina, minha família tomou ivermectina, meus funcionários todos, você também tomou, né? Então, assim, como o doutor falou, nós estamos buscando uma luz, um conforto, inclusive, para os nossos pacientes, não ficarem em pânico, muitas vezes isso ajuda. Eu não pode ficar desamparado. Digo, gente, vai embora para cá tomando de pirona, pelo amor de Deus. Colegas que estão fazendo isso aí, eu peço que não faça isso. O tempo, de acordo com o que o doutor Alceres falou aqui, o tempo no tratamento desse Covid é muito importante. Nós lutamos contra o tempo, não é? Sim, com Porque certeza. Aquelas fases que você citou aí, nós temos que ter um diagnóstico rápido, um acompanhamento sério, e não, se você tem um amigo, foi encaminhado, você vai para casa, se você tiver problema, vai ter problema mesmo. Então procura outro médico, procura outro. Tem médicos que vai cuidar de você. Não são todos colegas que são assim. Que eu protesto como médico, 34 anos de profissão. Quantos anos você tem de profissão? 30 anos. Então, eu estou mais velho ainda, na idade e na profissão.
Então, eu peço às pessoas, se tem um parente, ó, ele foi mandado, foi lá no postinho, o doutor mandou ele tomar dipirona. Não faça isso, gente. Providencie, procure outro médico. Procure, porque você não pode morrer sem assistência médica. Então, esse é um alerta que eu faço para os amigos, para os telespectadores. Vamos salvar vidas. Nós temos que salvar vidas. Usar o recurso que nós temos na medicina. Tem isso? Tem. Tem a azitromicina? Tem. Tem a hidroxicloroquina, que é discutida. Temos que usar. O meu filho, por exemplo, ele usou hidroxicloroquina como preventiva. E é médico de UTI. Certo. Durante um tempo, muita gente usou, mas agora há estudos, e é igual você está falando. Aconteceu como uma luz para a gente ao fim do túnel, e a gente utilizou. Eu vejo que eu utilizaria a ivermectina há um tempo atrás. Hoje eu estou usando a ivermectina. Estou satisfeito, né, porque ainda estou tranquilo, meus funcionários estão vivos. E acho que a gente deve manter isso. Nós vamos estar colocando no meu Facebook um protocolo realmente de cuidados, baseado nisso mesmo, dessa forma que o doutor está falando, como que eu devo ser tratado na unidade de saúde, como que o médico vai conduzir, quais exames que ele deverá me pedir, para que eu possa ajudar o meu médico a me conduzir. Ou seja, eu posso, de uma forma responsável, entregar a minha saúde na mão de alguém, sabendo o que ele tem que fazer por mim. E eu vou publicar isso agora no nosso Facebook, para a pessoa ter esse encaminhamento de como cuidar nessa doença. E reforçar, né, essa questão de parar com esse terrorismo. As pessoas que estão sentindo mal, que têm alguma comorbidade, alguma doença já, procure o médico. Se estiver sentindo alguma coisa, não fique em casa esperando se agravar para depois procurar um profissional, né? Então, a gente tem que ter o bom senso também e falar, olha, vamos procurar um profissional, porque nós que nos conhecemos, a gente sabe quando algo não está bem com o nosso organismo, né? Então, assim, nós temos que procurar um profissional da saúde. Agora, o que acontece? Muitos não, eu digo, eu convivo lá no IMAI, que é Instituto de Medicina Aeroespacial, nós somos credenciados para fazer exame de piloto. O Suélio não foi lá não, porque não comprou avião, né, Suélio? Te espero lá. Se eu for aprender a pilotar, eu vou lá. Então, uma médica da família lá não quer tomar ivermectina. Médica. 2º ano de formada. Então, eu tomei, a minha família tomou, meus filhos todos tomaram. Então, a gente tem que fazer alguma coisa acreditando que vai dar certo. Vamos que daqui 10 anos sai um estudo, olha, a ivermectina foi potencial, a azitromicina já nem discute, que é um antibiótico, a hidroxicloroquina, que é discutida, também salvou muita gente. E aí, como que vai fazer? Como que nós, médicos, que temos consciência, vai fazer? Como? Você vai ficar com a sua consciência aonde? Sim, com que cara que a gente vai olhar para os nossos pacientes que a gente deixou de prescrever alguma coisa que, como diz o doutor, que não faz mal, ou que tem poucos efeitos colaterais, e a gente deixou de prescrever isso para o nosso paciente, né? Porque nós já falamos aqui que paciente que usa todo dia essa hidroxicloroquina, ninguém nunca foi alertar sobre efeito colateral, ninguém, até hoje. Eu tenho paciente eu tenho 34 anos de profissão, atendo pacientes, porque os reumatologistas temem a complicação no fundo de olho, calcificação no fundo da retina. E até esses pacientes que usam hidroxicloroquina, que é um dos efeitos colaterais. Agora, a imprensa diz que causa cegueira. Que cegueira? 34 anos acompanhando pacientes que fazem uso dessa hidroxicloroquina, nunca encontrei um com alteração de retina, de fundo de olho, que é a fundoscopia. Muito importante isso aí. Né? É muito importante, porque criam esse terror, lá na televisão causa cegueira. Aí o cara vai ficar com medo. Então, como que a pessoa usa todo dia um comprimido, um ano inteiro, 2º ano? Doutor, o meu reumatologista pediu para voltar aqui de novo, para o senhor ver aqui o fundo do olho. Vamos lá, dilata a pupila, coloca um colírio, vai ficar ruim a visão. Aí eu fiquei cega. Não, isso é ironia, gente, falar que ficou cego. Isso é uma ofensa para o médico. Olha, eu fiquei com dificuldade para enxergar. Eu saí no sol, estava muito claro que a pupila, a nossa íris,
ela fecha e abre. É um diafragma de uma máquina fotográfica. Então, se tem muita luz, ela fecha. Se tem pouca luz, à noite a nossa pupila sensibilidade, é bastante né? É uma proteção do próprio olho. Então, aí eu fiquei cega. Mas como é que você ficou cega e está andando aí, gente? Que milagre! Então, é uma ironia que as pessoas deveriam evitar esse tema. Doutores, agora uma dúvida. Se esses dias me perguntarem, é uma dúvida minha também. A gente está falando sobre ivermectina na questão de prevenção. E se por um acaso a pessoa já está com Covid, né, já está contaminada, e ela fazer o uso da ivermectina, tem algum problema? Dá alguma alteração ou não? Eu tenho uma prática. Eu gosto muito de citar coisa prática. Isso. Aqui no Canedo tem uma empresa que 2 funcionários foram diagnosticados positivos. E um deles chegou em casa com febre e dor no corpo. Então me ligaram, falei, toma ivermectina. Toma ivermectina, no outro dia foi trabalhar. Eu tenho... Valeu ou não valeu? Não sei. Sim. A gente sempre tem a dúvida porque essa doença, ela começa da mesma forma e evolui de formas diferentes. Então a gente não sabe se foi ivermectina, e existem estudos já, estão bem amparados, da ivermectina como profilático e também no tratamento com dose única, né, que a gente dá a cada 30 quilos um comprimido, né, 6 miligramas, ou seja, um comprimido 26 miligramas para cada 30 quilos. Então, paciente de 60 quilos, 2 comprimidos. Paciente de 90 quilos, 3 comprimidos. Essa é a dose profilática mensal ou quinzenal. Mas no início da doença, tem vários estudos que mostraram uma redução da mortalidade e das complicações por Covid com o uso da ivermectina na mesma dose. Então, existe estudos assim e a gente está seguindo esses estudos até que se prove o contrário, por ser uma droga que tem baixa toxicidade, tá? Nessas dosagens. O que a gente escuta muito falar é que quando é para tratamento, a dosagem, né, tem que ser maior do que quando é a prevenção. É a Procede? mesma. É a mesma. Eles estão usando de 150 a 200 microgramas por quilograma. Miligrama por quilograma. Tá? Entendi. Infelizmente, né, chegamos aqui ao final do programa. Tem várias perguntas que a gente não conseguiu responder. Quero agradecer a doutora Soares Mariano. Doutora Elzine, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né, de participar comigo e com o Alsueres aqui hoje. Né, quer dizer que é um prazer e eu espero recebê-los aqui novamente. De minha parte, eu tenho que agradecer ao nosso amigo Leno aí, que tem que ser amigo, né, Leno? Para convidar sempre. Chama o doutor Nelzinho. E você, Fabiana, também. E para mim foi um prazer reencontrar aqui o doutor Alsueres, que quanto tempo a gente não vê. Né? Muito obrigado pelo convite e procuro ser útil aos amigos, inclusive no Zap, no Facebook, podem. Doutor, só desculpa de eu estar ligando. Telefone é para ligar. Eu tenho 4 linhas telefônicas são ligadas 24 horas. Se eu não atender, eu dou retorno. Eu quero agradecer também a doutora Fabiana, o Leno, doutor Nelzinho, né? Realmente tem tempo que a gente não se vê. Olha, nós somos, assim, acho que os primeiros médicos a morar em Senador Canedo, primeira clínica de Senador Canedo na parte de clínica médica, primeiro laboratório, primeiro raio-x, primeiro ultrassom, eu montei aqui em Senador Canedo e o doutor Nelzinho na área dele de oftalmologia. Então, e a gente não se encontra muito, né, Nelzinho? Interessante que eu falo para o pessoal, quando era só eu sou o melhor médico do Canedo. Eu falava baixinho, porque só tem eu. Assim é a minha história. Só que também. Agora tem muito. A minha história também era essa. Minha história era essa. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam aí. Um beijo, tá, para todos vocês. Quinta-feira nós estamos aqui de volta. E eu quero aproveitar e mandar um beijo hoje especial para o meu pai, que é aniversário dele hoje. Tá? Pai, um beijo, tá? Te amo muito.